Bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Fiquei um tempinho aí sem aparecer devido à mudança, mas sem delongas eu já vou mostrando para vocês que assim como os retalhos de tecido, eu também aproveito os pedaços de manta acrílica de maneira simples, costurando um no outro, até formar uma placa grande de um tamanho que eu possa utilizar. Afinal, material descartado é dinheiro jogado fora. Para estruturar melhor o nosso Crazy Patchwork, como é chamada essa técnica, eu estou utilizando o TNT Gramatura 80 por baixo da manta acrílica e a manta que eu estou utilizando é a manta R1, então ela tem resina somente de um dos lados. Eu posicionei a parte da resina termocolante para cima e para fazer essa técnica do Crazy Patchwork ou mosaico de tecido, como vocês quiserem chamar, enfim, eu escolhi retalhos em tons de rosa e marrom. É interessante, importante vocês alfinetarem a manta acrílica no TNT para não escorregar na hora que for costurar. Aí eu vou começar posicionando um pedacinho de tecido bem no centro da manta acrílica, vou costurar toda a volta e depois eu vou começar a montar, colocando os outros pedacinhos de tecido para formar o nosso patchwork, sempre com a estampa para baixo, para depois a gente virar e passar a ferro. Acompanhem no vídeo. Pronto o nosso mosaico de tecido, então eu refilei as sobras dos lados e passei uma costura reta em toda a volta. E vamos dar um destino a esse lindo patchwork. As medidas desse projeto vão ficar disponíveis no grupo do WhatsApp, e o link vai ficar aqui para vocês entrarem lá no grupo aqui na descrição do vídeo.
Eu passei as medidas para a peça principal e para um tecido de forro. Vamos precisar também de um zíper de 35 centímetros aproximadamente, o cursor dele. Um pedaço de tecido de 4,5 por 10 centímetros. E outro pedaço de tecido de 4,5 por 44 centímetros, ou dois pedaços de 22 centímetros, se vocês preferirem. Como eu vou usar aqui um inteiro de 44 centímetros. E vocês vão cortar também, para estruturar a alcinha do nosso estojo, um pedacinho de manta um pouco menor do que essa tira. A parte do forro eu vou cortar ao meio, vou dobrar ela e vou cortar ao meio, porque é por essa abertura do meio que a gente vai desvirar a peça para que o forro fique todo embutido. E aí eu vou começar a montagem do nosso estojo, colocando o zíper, a cremalheira do zíper virada para baixo, na parte de baixo da peça, direito com direito. O forro não tem lado direito, não tem lado certo, então eu coloquei o forro ali, costurei os dois, depois rebati essa costura, repeti isso do outro lado também. Depois eu peguei o pedacinho de 4,5 por 10, que vai ser o nosso puxador do zíper, dobrei ele ao meio e fiz uma costurinha nele, deixando só uma parte aberta para a gente poder desvirar e encaixar depois na parte do zíper, onde a gente vai segurar para abrir. Desvirar com bastante cuidado, gente, para não desfazer a costura, para não desmanchar a nossa peça. A alça eu já tinha deixado pronta. A forma mais fácil de colocar zíper é a gente deixar sempre uma ponta maior. Então, a gente sempre vai usar o zíper maior do que a largura da peça. Passa o zíper por dentro até o final, tira, coloca de novo para posicionar ele no centro da peça, sem que fique aberto para a gente poder fechar. Aí eu botei a peça toda pelo avesso, coloquei o estojo todo pelo avesso. Comecei encaixando a parte de baixo do nosso estojo com a parte de cima, o topo, que é onde fica o zíper, e depois eu fechei as laterais. Posicionei ali primeiro o nosso puxador, alfinetei e costurei. Fiz isso dos dois lados e depois eu fechei as laterais. Vocês vão acompanhar aí no vídeo, eu fiz o mesmo processo depois com o forro, deixando apenas uma parte aberta na parte do meio, do centro do forro, para a gente poder desvirar a peça. Em uma das laterais, no lado oposto de onde eu botei o puxador, eu coloquei a alça por dentro, posicionei ela ali certinho onde ela ia ficar, centralizei ela e costurei dos dois lados, cortei todas as sobras que ficaram por dentro. A peça ela fica bem feinha ali onde tá as costurinhas dos encaixes do tecido, né? Onde a gente fez a montagem do nosso mosaico, mas é para isso que serve o forro. O forro vai ficar bem bonitinho por dentro, vai cobrir todas essas imperfeições. Já coloquei minha etiqueta ali também e fui finalizando a peça.
Eu fechei a abertura do forro com uma costura na máquina mesmo, vocês podem fazer com a costura invisível, à mão, mas eu usei uma linha da mesma cor do tecido, ficou imperceptível. Pronta a nossa peça, então, finalizado o nosso estojinho, eu gostei bastante dele, espero que vocês tenham gostado também. Não joguem seus retalhos fora, gente, seja de malha, seja do que for. Sempre tem um destino para eles, um destino criativo para dar para esses pedacinhos de tecido que ficam para trás aí dos trabalhos que a gente faz. Eu tenho uma caixinha que eu chamo de caixinha de amor aqui, ela tá cheia de retalhos, ainda tenho bastante trabalho para fazer com elas, e eu tô tentando utilizar o máximo possível até para desocupar espaço. E aí eu já mostro para vocês um outro estojo que eu fiz há um tempinho atrás, alguns dias atrás. Ele é um pouco maior, é um trapézio invertido, cabe bastante coisa. E cada tecidinho desse que eu olho, eu lembro de que trabalho foi, quando foi que eu fiz, qual foi a encomenda. Aí também eu fiz uma capa para o caderno de desenho da escolinha da Valentina um tempo atrás. Essa capa vai virar um álbum de fotos dela. E tem outras coisas aqui que eu tenho montadas já e espero trazer alguns tutoriais para vocês aqui no canal com essas mesmas peças. Vejo vocês no próximo vídeo, deixem comentários, se inscrevam e compartilhem. Um beijo, até logo!